Queridos, abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, por favor. Ladrões da alegria será a nossa reflexão. Caminharemos por alguns textos bíblicos. Hoje você vai aprender a folhear a Bíblia e a encontrar alguns livros bíblicos. E será uma bênção para a sua vida, não tenho a menor dúvida. Porque aquele que se torna pródigo na habilidade com as Escrituras, esse vai ter alma próspera também. As Escrituras dizem que um coração alegre embeleza o rosto. E o contrário também é verdadeiro. Quando o nosso coração se entristece, a nossa face fica caída. Até a nossa postura fica danificada. O abatimento toma conta dos músculos da nossa face. É incrível, porque quando eu sofri um acidente no meu braço, fiquei aí 20 dias literalmente sem dormir, porque eu tive uma inflamação nos nervos e tive choques 24 horas. Enquanto minha esposa, meus meninos dormiam aquele sono gostoso, eu estava lá de madrugada com o braço dentro de um balde de gelo, a madrugada toda para ver se aliviava um pouco a dor. E eu precisei procurar um especialista em Goiânia, e quando eu cheguei no médico, assim que ele olhou para mim, ele disse: que cara é essa? Que quantidade de dor é essa que você está sentindo? Ele já tinha experiência em fazer a leitura dos músculos da face e perceber através dessa leitura: você não está bem. E quando você convive com a pessoa abatida, com a pessoa que perdeu a alegria de viver, dadas diversas circunstâncias, você percebe que a face dela muda, o ânimo dela muda, a paciência dela é alterada, a disposição para exercitar atividades de relacionamento também sofre dramaticamente. E quanto mais você permite que o seu coração adquira nuances, tonalidades escuras, mais grave vai ficando o seu estado. E na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo traz alguns ladrões da alegria. O último ladrão que eu vou abordar com vocês não está necessariamente na carta de Paulo aos Filipenses. Esse ladrão transita por toda a Escritura. E o primeiro ladrão que a carta de Paulo aos Filipenses traz para nós, que procura roubar a nossa alegria, a gente pode chamar de o ladrão das provações. Quando você abre no capítulo 1, nos versos 12 a 14, Paulo diz: eu estou preso, minha liberdade foi cerceada, eu não sou dono mais do meu ir e vir, não controlo mais minha agenda, tenho passado por muitas provações e privações. São as lutas das circunstâncias, é o desemprego que chega, é o namoro que termina, é a noiva ou o noivo que te deixa, é o câncer que se aproximou, é o luto que veio e rasga o teu peito em dor. São circunstâncias das mais diversas que roubam a nossa alegria. É aquele negócio que você sonhou e não dá certo como você idealizou. É o ladrão das provações. São amigos que te traíram, parceiros de caminhada que não estão mais andando contigo, inexplicavelmente. Causa dor. Decisões que você tomou, marcado por tantas esperanças, mas que não deram certo. Atitudes precipitadas, erros não planejados. As provações chegaram, e com ela, o roubo do seu sorriso. Não há mais alegria em teu coração. Quando a gente olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero que você volte algumas páginas antes de Filipenses e vá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, que fica antes de Filipenses. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 28. Nós temos um resumo da trajetória do apóstolo Paulo. E nesse resumo a gente percebe que Paulo tinha tudo para ser um cara abatido e destruído. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, veja o que Paulo diz. No final do versículo 23, em trabalho eu passei muito mais em prisões, ele diz, em açoites, perdi a conta, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. E agora ele faz o cálculo. Versículo 24, 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos um,
3 vezes fui fustigado com varas. Uma vez fui apedrejado, lá em Listra. Olharam para Paulo naquele momento e disseram: morreu. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Sabe o que é isso? Sofreu naufrágio, teve que se agarrar a um pedaço de madeira do barco e ficar ali, 48 horas à deriva. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos entre salteadores que são bandidos, em perigos entre patrícios que são falsos irmãos, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejuns, em frio, nudez. Aí você diz: poxa, quantidade de provações. Não para por aí. No versículo 28 Paulo diz: além das coisas exteriores, que é tudo isso que eu descrevi em resumo para vocês, há ainda o sofrimento que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Você diz: poxa, esse cara tinha tudo para ter uma alma acinzentada, para ter um coração entregue ao absoluto pessimismo. Esse cara tem sim o direito de enxergar a vida com as lentes preto e branco, de se entregar e dizer: venha morte sobre mim. Mas quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E ele usa a expressão alegria em suas variantes nada menos que 16 vezes. Porque Paulo tinha um entendimento de alegria diferente do entendimento que eu e você possuímos. Para Paulo, a alegria não depende das circunstâncias. Para Paulo, a alegria depende de um entendimento de que, apesar das circunstâncias, Deus nunca deixará de caminhar conosco. Deus nunca desistirá de nos amar. Deus nunca nos abandonará na jornada. Deus nunca nos desamparará. Deus sempre, por sua graça, nos sustentará. É por isso que Paulo, volta para Filipenses, por favor, no capítulo 4 de Filipenses, ele pode dizer no versículo 11 até o versículo 13, olha só, Filipenses 4, versículo 11 ao versículo 13, Filipenses 4, verso 11 a 13, Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai descrever as situações pelas quais passou. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias tenho experiência. Já passei por fartura, mas também, olha o que Paulo diz, passei fome. Já tive abundância, mas também por momentos de escassez. E ele termina dizendo: sabe por que eu passei por tudo isso com o meu coração no lugar? Porque eu posso passar por todas elas, todas as circunstâncias, porque eu sei que há um Deus que me fortalece. O primeiro ladrão é o ladrão das provações. Poxa vida, pastor, você não tem ideia, estou há 2 anos desempregado. Poxa vida, pastor, eu larguei tudo por um sonho e não deu certo. Pastor, me dói tanto a traição do meu marido. Pastor, rasga meu coração a indiferença dela. Pastor, eu perdi minha mãe, perdi meu filho. Pastor, eu enterrei meu filho. O senhor não sabe o que é isso? Eu não tenho mais alegria para viver. E Paulo diz para cada um de nós: não é bem assim. Alegria não é você ser isento de dificuldades na jornada. A alegria para o coração vem quando você tem a consciência de que, apesar das lutas da jornada, a graça de Deus nunca te desamparará. O amor de Deus jamais se afastará de você. Deus está contigo, inclusive no vale da dor. Não é assim que a gente ora o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você diz: está vendo? Ele disse que não haverá problemas. Mas o salmista continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei porque tu estás comigo. Mas há um segundo ladrão que procura assaltar o sorriso do nosso coração. Esse é muito comum dentro da igreja, nas empresas, nos ambientes familiares, que é o ladrão das relações ou dos relacionamentos mal resolvidos. É o ladrão dos nossos relacionamentos truncados, as brigas, as iras, as discórdias, as fofocas, as maledicências, as calúnias, a difamação, a amargura, a dissensão, os grupos, os partidos internos, um se posicionando contra o outro. Isso causa um dano tão grande às nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, Paulo diz que pessoas com relações conturbadas produzem incêndio. Havia duas mulheres influentes na igreja, Evódia e Sintique, líderes. E Paulo diz: eu rogo a Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor, façam as pazes em nome de Jesus, reconciliem-se. Vocês estão fazendo mal à igreja. E no capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo está dizendo: vocês estão tendo brigas, dificuldades internas, e precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildade, porque pessoas com relações conturbadas produzem incêndio, assassinam outras em seu coração, contaminam outras pela amargura. As Escrituras nos dizem que pessoas carregadas de amargura destroem a si mesmas e prejudicam outras pessoas que não têm nada a ver com aquela circunstância. Vai lá para Hebreus capítulo 12, eu disse que a gente ia ter uma caminhada pelas Escrituras e que você ficaria expert. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, por favor. Hebreus 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. O autor da carta aos Hebreus, que está já no finalzinho do Novo Testamento, o autor aos Hebreus, do capítulo 12, verso 14 e 15, nos diz: segui a paz com. Então aqui, descartou aquela pessoa que você não quer engolir. Aqui descartou aquela pessoa contra quem você nutre ódio e ressentimento. E seguir a santificação, porque relacionamentos conturbados tiram nossa santificação. E se você permanecer com relações conturbadas, o autor diz: sem a paz ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E a pergunta que surge é: como eu me separo da graça de Deus? Ele responde: eu me separo da graça de Deus quando há raiz de amargura. Nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam. Você não tem nada a ver com aquele negócio. Aí a pessoa que não tem mais alegria no coração, porque se tornou um assassino em potencial pela amargura que nela reside, chega em você agora e diz: vem cá, deixa eu destilar um pouco do meu fel e jogar um pouco o fel que está dentro da minha alma aqui sobre você. Aí você que não tem nada a ver com o negócio começa a olhar para outra pessoa agora com a cara meia torta. A amargura é uma desgraça, porque ela nos envenena, rouba a nossa paz, leva a nossa alegria e ainda nos usa como agentes do mal para promover a discórdia para pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. Rouba a nossa alegria, gente. A amargura nos impede de orar com sinceridade, porque a oração sincera diz: Deus, perdoe os meus pecados assim como eu perdoo. A amargura impede a gente de orar, impede a gente de ter comunhão adequada, impede a gente de se alegrar, porque a palavra de Deus vai condenar isso, e aí você se afasta dela e vai se tornando cada vez mais embrutecido. Em Gênesis 4, Deus se aproxima de Caim e diz: Caim, olha de novo aí, eu vejo que o teu rosto está caído, porque o teu coração está perdido.
Por que o teu rosto está assim? Por que o teu semblante desfaleceu? Caim, luta contra esse pecado que está na tua alma, senão vai te destruir. A vingança é um péssimo inimigo, e a gente sabe o que Caim fez a seguir. Pessoas carregadas de rancor dão mau testemunho da graça e se colocam debaixo do juízo de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versos 14 e 5, veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nos versos 14 e 15, Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Gente carregada de rancor dá mau testemunho da graça e se coloca debaixo do juízo de Deus. E aí, Renato, como é que eu resolvo essa toxina que já tomou conta do meu organismo e assaltou a minha alegria? Porque olha, eu fui molestada na infância. Olha, o meu irmão me deu cano, eu perdi tudo. Aquela pessoa me fez mal, colocou meu nome na lama. Que ódio! Como eu vou lidar com isso? A solução para esse ladrão infernal é sempre a mesma. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 18. No primeiro texto, Jesus diz: se quando você vem até o altar trazer a tua oferta, ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar. Vai, se reconcilia com ele primeiro e depois traz a sua oferta. Jesus está dizendo: relacionamentos ajustados são mais importantes que nosso ato de culto, porque culto fala de perdão, culto fala de cura, culto fala da graça de Deus que tem paciência comigo. E se eu não consigo ter paciência com o outro, Deus não aceita meu culto. E Jesus está dizendo: deixa a tua oferta, não quero o teu culto, vai lá, acerta as contas, rápido, e depois volta e vem pôr a tua oferta, porque eu quero que você me cultue, mas com o teu coração ajustado. Resolve. E no capítulo 18, Jesus muda a perspectiva. Capítulo 5 é: se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve. Capítulo 18 é: se você tem alguma coisa contra o outro, vai lá, só você, até a pessoa. Eu preciso ir? Precisa. Meninos aí, jovens, começam a namorar. Você termina namoro por WhatsApp? Se você faz isso, você não pode começar a namorar, não. Isso é coisa de menino, não de jovem. Se tiver que terminar um relacionamento, é olho a olho, como gente minimamente madura, para resolver as questões que estão aí atormentando o nosso coração. O princípio é o mesmo: vai lá, olho a olho. Você me ofendeu, meu prejuízo foi esse, aconteceu isso, mas eu te absolvo. Mesmo depois de crente, eu carreguei meu pai sepultado no meu coração uns 4 anos. Uma profunda amargura dele, porque na adolescência ele abandonou minha mãe, veio com adultério e uma série de outros problemas. Abandonou a família, e eu, muito novo, tive que dar conta de muitas responsabilidades no lar. E como adolescente eu não tinha maturidade para processar aquelas informações todas. Aos 20 anos eu me converto, meu pai sepultado no coração. 21 anos, 22 anos, 23 anos. Final dos 23, Deus me leva para o seminário. Meu pai sepultado no meu coração. E aí? Como é que vai ser esse negócio? Tem que enfrentar esse demônio que me atormenta. Senão eu não vou ter paz, não vou ter vida. Tive que lidar com orgulho,
que é uma pedra. A maior dificuldade sua para lidar com a amargura chama-se orgulho. Orgulho. O ego ferido. Que a gente não é humilde. Tive que marcar uma viagem com meu pai. Durante aquela viagem, o tempo todo, me enchendo de justificativas, até que no momento eu disse: vem cá, vamos conversar. Sentamos nós dois. Olha, eu tenho um profundo respeito pelo Senhor. Como filho eu preciso te honrar. Mas eu preciso dizer o mal que o Senhor gerou em mim num período tão importante da minha vida. Assim. E eu quero dizer que eu não te culpo por isso. E quero dizer que eu te perdoo. Acabou. Deus lavou. Senão eu não estaria aqui hoje. Porque o amargurado não tem paz para viver a vida, por menor que seja, com Deus. Resolva essa pendenga. Para de carregar cadáver acorrentado às suas costas, que está em decomposição e está tirando toda a sua saúde. Para, em nome de Jesus. Levanta e anda e diga: olha, eu perdoo, está doendo, mas eu vou perdoar. Está ferida, mas Deus vai curar. Tenho prejuízo, mas Deus vai restaurar. Eu vou absolver quem tiver que absolver, porque eu fui absolvido de todos os meus pecados pelo meu Cristo da glória. E Ele me fortalecerá para eu quebrar esse maldito orgulho que se levanta dentro de mim e me atrapalha tanto de fazer as coisas que Deus deseja que eu faça, para que eu viva a vida de verdade. Então ore ao Senhor para que Ele lave do seu coração esse ódio, esse rancor, essa amargura, esse ressentimento que travou a tua vida de um tempo para cá, meu querido. Ore. O outro ladrão é o das preocupações. Olha lá em Filipenses capítulo 4, o que Paulo diz a todos nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos do quê? Não, acho que está errado. Aí eu acho que está dizendo o seguinte: você pode ficar ansioso pelo dia de amanhã. Tem isso aí? Você pode ficar ansioso pelo que você vai comer ou vestir. Tem isso aí? Você pode ficar ansioso pela enfermidade. Tem isso aí? Você pode ficar ansioso pelo cheque que vai entrar amanhã e não tem nada para cobrir. É isso que está dizendo aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E a solução é muito mais fácil do que imaginamos, gente. A solução está nos versículos 6, 8 e 9. No versículo 6, Paulo nos convoca a orar corretamente. Ele diz: em tudo, todas as coisas, por menor que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Leve tudo a Deus. Quando você ora, você reconhece que tem alguém que é soberano. Quando você suplica, você entrega tudo. Tudo. Você expõe a angústia da sua alma. Você não tem coragem de expor para ser humano, mas para Deus você tem coragem. Você expõe tudo. E depois você pode se levantar agradecendo porque uma certeza você tem: Deus acolheu tua oração no trono de graça. Ore e agradeça, porque Deus ouviu, Ele recebeu e Ele responderá. O segundo caminho é pensar corretamente. Versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a batalha começa aqui, gente, ó. Esse jeito de enxergar a vida em preto e branco, que deixa tudo turvo aqui dentro e gera reações orgânicas, insônia, ansiedade, aflição,
Pressão alta, perda de peso, ganho de peso para alguns, irritabilidade, dor em tudo quanto é lugar do corpo. Comece a lutar aqui, no campo das ideias. Pense corretamente. Uma força para eu e você pensar corretamente é nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6, versos 25 a 34. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode mudar alguma coisa na sua vida? O Pai que vos ama alimenta os passarinhos que não plantam e não colhem, veste as flores do campo. O que você acha que Deus vai fazer contigo? Deixa o mal de cada dia vir. Coloca o teu coração no reino de Deus. Ore, suplique, agradeça, entregue tudo. Deixa tudo nas mãos de Deus. Você vai trabalhar, lutar, mas deixa tudo nas mãos de Deus. E por fim, Paulo diz que a gente precisa agir corretamente. Versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Paulo está dizendo, essas verdades que eu estou dizendo a vocês, eu as vivo no dia a dia. Quando eu estive com vocês, eu ensinei sobre isso, que no mundo, o próprio Jesus disse, nós passaríamos por aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Eu disse isso a vocês. Vocês conhecem a minha jornada, eu acabei de falar para vocês ali, naufrágio, apedrejamento, chicotada, fome, nudez, vexame, vergonha, humilhação, abandono, solidão. Mas como eu me encontro? Podendo tudo naquele que me fortalece. Então hajam como vocês me viram agir. Lembrem-se do que ensinei a vocês. Vocês ouviram verdades com o poder de alegrar a alma de vocês, de renová-los para a vida em abundância. E o resultado trazido por Paulo é surpreendente. No verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é a paz do ansiolítico. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Deus vai produzir é aquilo que homem algum consegue produzir. Shalom, paz. Veja o versículo 9, bem no finalzinho: e o Deus da paz será convosco. E o último ladrão, que é o principal dos ladrões. Falamos sobre o ladrão das provações, o ladrão dos relacionamentos conturbados, o ladrão das preocupações e, por fim, o ladrão dos ladrões. Há uma luta muito maior acontecendo, gente. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo leva o nosso olhar para uma outra realidade. Paulo diz: a luta de vocês não é contra carne e sangue. Tem uma batalha muito maior do que aquela que vocês veem e percebem acontecendo. Ao diabolos, procurando destruí-los. O nome diabo nas escrituras vem de duas palavrinhas gregas, diabolos. Uma delas é uma preposição, dia, que significa através. É por isso que Jesus define o nome do diabo como aquele que veio para matar, roubar e destruir. Diabolos significa, por natureza, na palavra, aquele que vem causar uma fissura, romper, aquele que vem quebrar, fragmentar, roubar paz, macular projetos comuns, destruir sonhos antes estabelecidos. Lembre-se disso. Eu e você não lutamos contra pessoas. A gente está no mesmo time. Na nossa batalha diária tem uma entidade espiritual que governa uma multidão de demônios. Numa rede muito bem conectada de informação,
e com astúcia absolutamente sagaz, para roubar de você fé, fidelidade, santidade, relacionamentos pacíficos, alegria. Algumas terríveis obras do diabo que a gente desconhece, ou que a gente se esquece. A primeira delas é que o diabo rouba a alegria pela palavra. Em Lucas capítulo 8, Jesus está citando a parábola do semeador. O semeador vai semeando as sementes, e a semente é o evangelho, e ele jogou, com todo o desejo daquela semente prosperar. Só que uma parte da semente caiu na terra, no meio do caminho. Vieram as aves do céu. Aí Jesus diz: a semente é o evangelho, mas o coração está tão petrificado, tão desconcentrado, que o diabo vem e rouba do coração. Há muitas pessoas que estão aqui, nesse exato momento do culto, mas não estão aqui. Há muitas pessoas que estão aqui, nesse exato momento do culto, há muitos anos, e talvez nunca estiveram aqui. Porque o coração está tão embriagado pelas coisas dessa vida, que o diabo vai chegando e roubando a palavra, para que não nasça raiz e transforme sua vida. Isso é obra do diabo. Segunda obra do diabo é que ele planta o joio na igreja. Mateus 13 nos diz que enquanto a igreja dormia, o diabo vem e plantou o joio. O joio só é plantado porque a gente dorme, a gente vacila. Começamos a receber pessoas por conveniência, porque a gente quer ver o nosso parente aqui batizado e tal, mas não dá evidência nenhuma de conversão. A gente não espera o tempo certo para ver frutos de arrependimento. A gente vai dormindo para ver a igreja cheia e vai negociando valores, e vai negociando aqui, entra ano, sai ano, e vai negociando aqui, negociando ali. É por isso que muitas pessoas olham e dizem: aquela igreja é assim, aquela igreja é assim. Porque ela vê tanta manifestação do joio: cobiça, egoísmo, vaidade, briga, discórdia, dissensão, fofoca, amargura, maledicência, calúnia, tanta coisa ruim, que ela se entristece e diz: cadê a igreja? Jesus diz: foi o diabo que plantou o joio. Mas a igreja não é assim. Tem trigo, viu? Eu quero dizer a você, convidado, que tem muito trigo nessa igreja, para a glória de Deus. Você entrou num lugar onde tem muita gente que paga o preço de andar com Deus, que ora, que jejua, que prega o evangelho no seu trabalho, que dá bom testemunho, que se sacrifica, que luta para andar com Deus, para amar a Deus. Aqui é um lugar de pecadores, viu, convidado? Mas é um lugar de gente que sabe que foi amada por Deus, salva pela graça, e que esse Deus tem paciência com ela. Mas é uma obra do diabo, viu, gente? O joio causar tanto mau testemunho na igreja de Jesus. Mas ele disse: preocupa não, virá a colheita. Jesus disse: os meus anjos vão lançar esse joio maldito nos quintos dos infernos. Vai pôr no fogo, vai queimar tudo. Preocupa não, vai pôr no fogo. O diabo, gente, atormenta a gente através de rancor e ódio. Efésios 4, 26 a 27, Paulo diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. E algumas pessoas acham que Paulo está falando de casamento. Está vendo? Nós não podemos dormir brigado, não. O sol se pôs. Péssima interpretação desse texto, viu, gente? Não se põe o sol sobre a sua ira significa: eu estou com ódio, estou irado, e meu ódio é semelhante ao calor do sol ao meio-dia, queimando a minha cuca. Esse é meu ódio. E aí Paulo diz: não deis lugar ao diabo, em Efésios 4. Não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. 2 Coríntios 2, versos 5 a 11. Paulo conversa com a igreja
que tinha disciplinado uma pessoa que estava em pecado, essa pessoa se arrependeu. E a igreja estava dura com essa pessoa, não cumprimentava, não conversava, e Paulo diz: gente, perdoe essa pessoa, senão será consumida por uma grande tristeza. Não deixe o diabo prevalecer, porque ele tem desígnios. 2 Coríntios 5, capítulo 2, versos 5 a 11. Paulo termina o verso 11 dizendo: o diabo tem desígnios, tem propósitos, projetos. Não ignore sua astúcia. Ele quer gerar rancor, ele quer afastar os relacionamentos, ele quer gerar ódio em seu coração e assim arrancar sua vitalidade, sua alegria. Você percebe o quanto a gente ignora o agir maligno desse cramunhão sem vergonha? O diabo dissemina o falso evangelho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que nos últimos dias os homens vão apostatar da fé, vão virar as costas para o evangelho e vão seguir ensinos de demônios. É fácil você destruir uma igreja. Comece a pregar a mentira aqui, comece a ensinar a mentira aqui, aí o diabo se torna o Senhor. O diabo tenta e guia os homens ao mal. Mateus 4, o diabo tentou nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo, distorcendo inclusive a palavra de Deus. Você acha que se o diabo tentou Jesus Cristo, ele não está com as garras tentando a mim e a você o tempo todo? Em Atos capítulo 5, Pedro olha para Ananias, marido de Safira, e diz: Ananias, por que Satanás corrompeu seu coração? Tinha pobre na igreja sofrendo. Aí algumas pessoas ricas, vendo aquela miséria de gente pobre, vendo a situação dramática da igreja, disse: eu não preciso daquela casa de campo, eu já tenho 2. Meu povo, meus irmãos estão sofrendo. Aí alguém vendia uma casa de campo, que ia lá uma vez por ano, e dizia: eu vou ajudar meus irmãos que estão sofrendo. Aí Ananias olhou aquilo e disse: opa, olha que estratégia boa para ganhar prestígio na igreja. Que estratégia boa para tornar meu nome grande nessa igreja e ser respeitado pelas pessoas. Aí ele vendeu uma fazenda que tinha, reteu parte do valor e mentiu, dizendo que tinha dado tudo. Aí Pedro diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você deixou Satanás te perturbar, homem? Ananias morre e depois sua esposa também morre. Satanás cega o entendimento das pessoas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, diz que eu prego o evangelho, prego o evangelho, prego o evangelho, prego o evangelho. Você prega o evangelho na sua casa, para os seus parentes, para o seu filho, para tantos amigos de trabalho. E Paulo diz que as pessoas não se convertem porque o diabo cegou o entendimento delas. Sabia, mulher? Eu oro 40 anos pelo meu marido, nunca se converteu. Paulo diz: o diabo cegou o entendimento delas, para que não creiam no evangelho. O diabo é o senhor delas. Por fim, o diabo semeia contendas e gera em nós um amor pelo mundo. Em Tiago capítulo 4, no versículo 1, Tiago diz: vocês estão mordendo uns aos outros, vocês estão brigando uns com os outros, cheios de cobiça, de inveja e de ódio, e vocês não têm nada. Vocês amam o mundo com toda a sua sujeira. E aí Tiago, irmão de Jesus, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o contexto ali é amor pelo mundo e brigas nos relacionamentos. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu disse que era o último, mas tem mais um. O diabo pode sim nos levar ao sofrimento e ao aperto.
1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 9, Pedro diz: olha, não fiquem ansiosos não, leve tudo para Deus. O diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para destruir. Sabe como é que você vai combater? Resista firme na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos que vocês passam, outros irmãos espalhados pelo mundo também estão passando. O diabo produz sim, como cão na coleira de Deus. Não foi o diabo que tirou os bens de Jó? Tirou os filhos de Jó? Tirou a saúde de Jó? Tirou a esposa de Jó? Peraí, pastor, a esposa de Jó morreu? Não morreu não. Ela só disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nem para morrer você presta. Não foi o diabo quem tirou os amigos de Jó? Ele quer tirar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz, ele quer te escravizar ao rancor, ao ódio, ao amor pelo mundo, à indiferença com o evangelho, a nunca tomar uma decisão, a nunca se comprometer. Você não está vendo quem é que está por trás disso, te impedindo de viver de verdade. Ok, que mensagem pesada, hein? E agora, Renato, como trazer de volta a alegria? Como trazer essa bendita alegria pela qual eu tanto sonho de volta? Em primeiro lugar, não tem outro caminho, viu, gente? Tonifique seu coração fazendo uso diário do suplemento BO. A gente não vai para a academia hoje, né? Dieta low carb, proteína, né, Diegão? 500 ovos por dia, né? Perder a barriguinha, ficar murchinho e tal. Suplementa aqui, suplementa ali, ganha massa muscular, né? O incrível Hulk, Anderson, o bicho está bombado, né? Tal. Conversa com esses caras, eles sabem o que eu estou falando de suplemento, de dieta, né? Então, tonifique seu coração, dê músculos ao seu coração, fortaleça-o, usando o suplemento diário da vitamina BO. O que é isso? Bíblia e oração. Bíblia e oração. A tua palavra guardei escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Purifica-os na verdade, diz Jesus. A tua palavra é a verdade. Vá diariamente para a palavra. Restaure isso na sua vida, meu querido. Minha irmã, em nome de Jesus, volte a ler as Escrituras, volte a orar por sua família. Se você faz caminhada aí 3 vezes na semana, aproveite e durante a caminhada ore. Procure quem você tiver que procurar e resolva as pendências da alma. Humildemente, perdoe e peça perdão quantas vezes forem necessárias. Faz isso amanhã, porque se você deixar para terça, essa mensagem vai fugir do teu coração. Procure quem você tiver que resolver e resolve as pendências da tua alma, quantas vezes forem necessárias. Entregue o seu fardo àquele que consegue carregar. Faça isso ao acordar, enquanto vai para o trabalho, depois do almoço, no fim da tarde e ao deitar. Simples. Começou o dia. Deus, em tuas mãos entrega a minha vida, minha família, meu lar, meu trabalho. Está indo para o trabalho de ônibus, de moto, a pé, de carro? Deus, são embates tão difíceis, eu não dou conta. Está em tuas mãos. Ajuda-me. Terminou de almoçar, foi para o banheiro ali, passar um fio dental, escovar os dentes. Deus, tenho tantos desafios hoje à tarde. Está em tuas mãos a minha vida. Livra-me do maligno. Final do dia, Deus, obrigado.
o Senhor me sustentou até aqui. Antes de dormir, Deus, guarda-me em paz nessa noite. Restaura minhas forças e continue me amparando para o dia que virá. Entregue o fardo àquele que consegue carregar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E por fim, assuma, através do jejum e oração, uma postura regular de combate ao inimigo de nossas almas. A gente está dormindo como igreja, viu, gente? Sabe, essa semana Deus me mostrou de uma maneira tão clara, porque Deus fala. E eu até compartilhei isso com um irmão. Eu falei, você percebeu quanto o diabo está cirandando as nossas vidas nos últimos meses? E eu não tenho dúvidas, meu querido, é porque Deus tem projetos para essa igreja. Deus tem avivamento para essa igreja. Deus tem mudança de vida para esses milagres para essa igreja. E você está vendo o que o diabo está fazendo no nosso meio? Nos perdoamos, choramos, abraçamos, oramos. Em nome de Jesus, os desígnios do diabo não vão prevalecer. Graças a Deus, acordamos tarde como liderança da igreja. O nosso papel não é administrar, não. A igreja de Jesus não é nossa. Nosso papel é ensinar a palavra e orar. Então vamos orar e vamos ensinar a palavra. Vamos começar a orar pela igreja, vamos começar a jejuar pela igreja. Faça isso por sua vida. Porque tem uma batalha que seus olhos não enxergam acontecendo agora. Para te destruir seu lar. Então assuma através do jejum e oração uma postura regular de combate ao inimigo de nossas almas. Jejue. Perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Mas porque eles estão comigo, estão guardados. Mas vai chegar o dia que eu vou ser tirado de vocês. Até eu voltar, eles vão precisar orar e jejuar muito. Tem muitos jovens sendo destruídos porque não têm orado e jejuado. Tem muitos casamentos naufragados porque não tem gente orando e jejuando. Tem muita fé que foi perdida por falta de oração e jejum. A gente está parecendo aqueles discípulos de Jesus ao pé do monte. Jesus chega, o demônio lá deu uma vergonha, passou vergonha nos discípulos de Jesus e perguntaram, Senhor do céu, que vergonha que a gente passou aqui. Expulsamos demônios outras vezes e agora tomamos uma taca aqui. O que aconteceu? Essa raça sem vergonha só sai através de jejum e oração. Então volte a jejuar. 1 a 2 vezes por semana e volte a orar por sua vida, por sua casa, por seu trabalho, por seus amigos, por sua igreja, por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país e por esse mundo louco. E assim, meu querido, sua alegria vai voltar em nome de Jesus, porque Ele cura.